Acabei de fazer exercício, tô todo suado, aproveitei que estava no gás, comecei a fazer os preparativos aqui para a janta, daqui a pouco tá dando umas 7 da noite. Mas enfim, né, esse não é o ponto aqui, sem camisa, aquele jeito. Mas uma coisa que é muito comum, assim, eu tô fazendo as coisas, trabalhos, serviços domésticos no geral, né? Vai lavar uma louça, vai lavar um banheiro, limpar uma casa, fazer comida, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, e aí a cabeça fica aqui, né? Funcionando, coisa que fica aqui, né, fermentando, né? E é interessante, né, a gente pensar que no fim das contas, a Clifford, né, a Kabbalah clifótica, vamos colocar assim, fundamentalmente ela fala sobre o quê? Qual é a questão? Qual é o ponto no fim das contas? Acaba sendo necromancia, acaba sendo a questão do contato com os mortos, né? E eu acho até que existe me parece, né, que quando a gente vai ver o termo, e aí eu vou trazer isso um pouco para o contexto até do espiritismo, né? Porque casca tem muito a ver com a ideia né, do duplo astral, né? Que tá perdido, entre aspas, perdido por aí. Aí vocês vão sentir que então, tem hora que eu bato aqui o braço, o negócio começa a tremer todo, porque a mesa aqui não é firme, a mesa da cozinha, ela é meio bamba. Então é isso, a gente tem até voltando, né? Tô até me perdendo. Tem uma coisa meio pejorativa até, no sentido como a Kabbalah convencional fala sobre os mortos, né? Clifford fundamentalmente tem a ver com isso, e quando a gente se aprofunda, a gente tá, na verdade, falando de mortos muito antigos, né? É um conceito que vai voltar, vai remeter a... inclusive eu chamo essa turma, aliás, eu tenho essa mania de chamar de turma, né? Chama essa turma de os primeiros mortos, não quer dizer, quando a morte foi inaugurada nesse cosmos, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas de maneira mais detalhada, né? Mas eu estava querendo mais aproveitar a energia e o gás para colocar esse tópico para jogo, né? E mas a gente não precisa ir tão longe, não precisa falar dos primeiros mortos, a gente pode falar dos mortos aqui mesmo, sabe? Os mortos do nosso momento, da nossa era, do agora, né? Claro, do agora eu não falo hoje, esse ano, mas eu digo os nossos antepassados, né? Quer dizer, a gente não precisa voltar, sabe, a criação toda para trás. A gente pode falar dos nossos mortos mais próximos, digamos assim. Então, para vocês, né, fazerem a conexão, né, você vai pensar como que é essa ideia de casca, porque não sei se você sabe, né? Eu imagino que saiba, até porque se você está aqui nesse canal é porque provavelmente tem algum contato com tudo isso, né? É, Clifar, na verdade, significa pele, casca, concha, descamação. Em alguns contextos, né, você tem ali o conceito de membrana, né? Então sabe, tem uma ideia de envoltório, né? Essa coisa do envoltório. E associa-se muito a essa coisa do envoltório, né, da casca. Ó. E aí no espiritismo kardecista a gente vai ter essa coisa do cascão astral, né? Com o conceito fazendo um paralelo com a Kabbalah, né? De um nível de alma que está vazio, né? Tem essa menção, essa ideia de que existe, né, de que está vazio. E assim, é complicado isso, porque você, ao mesmo tempo que esse tipo de coisa não está necessariamente errado, né? Isso não está errado, mas também não é 100% certo, né? Porque não é só de roupas vazias que vive o astral, eu acho. Sabe, é muito complicado isso. Até porque existe um processo de trânsito, né? Quer dizer, antes dessa, vamos dizer assim, casca, né? Antes de acontecer esse esvaziamento, né? Você tem uma essência que habita ali, você tem a consciência que habita ali. Eu costumo pensar o seguinte, acima como embaixo, né? Assim, então vamos tomar o princípio hermético como referência, afinal de contas a gente precisa fazer o dever de casa.
E se a gente não tiver bem, a gente tem que estar com os princípios herméticos assim na ponta da língua, acima como embaixo. Então, se acima como embaixo, o que acontece aqui, né? Você tem um processo de, existe um processo né, enfim, vamos colocar, né, que aquilo que compõe a estrutura ou que permite ou que faz com que haja com que o conglomerado que a gente chama de corpo físico, né, esteja dessa maneira, isso entra em colapso, né, e deixa, em algum momento o corpo ele vai deixar de estar animado ou conectado vamos chamar de vida, mas talvez vida não seja uma boa palavra, vamos ficar apenas com essa ideia de algo que permite com que o corpo, né, permaneça aqui vivo. Vai lá. Bom, esse corpo ele fica vazio, vamos dizer assim, né? Ele na verdade está cheio de vida também, mas aí é outra história, vamos deixar isso para lá. Vazio daquela consciência específica, daquela alma, daquela pessoa, né? Mas imediatamente essa consciência ela pula para o corpo seguinte, que seria então o corpo astral. Então é o próximo nível de alma que está ativo. Lá no mundo astral, né? Tocando o terror lá. Então, e o que acontece aqui? Esse corpo astral não está vazio. Ele não é uma casca, né? É um envoltório que tá realizando ali, é um envoltório que tem conteúdo, vamos colocar assim, né? Existe esse conteúdo, então não tem nada a ver né, com essa ideia de que todo assim, um astral habitado pelos cascões e não sei o que, e aí fica esse, agora fica com medo, cara, a galera fica com medo, né? Não sei pra que esse medo todo, cara. Na verdade eu sei por quê. A gente é foda, né? A gente é aterrorizado o tempo todo com essas coisas, desde quando é muito criança, né? Ela põe medo, é medo de morto, é medo de demônio, é medo de escuro, é medo, sei lá, cara, medo de tudo quanto é coisa. E então, assim, cara, tem um negócio. E aí fica muito essa imagem pejorativa, né? Então, Clifford vira um negócio terrível, assim, cara. A gente tem aqui a nossa casca tá aqui, nossa pele, nosso envoltório, as nossas membranas estão aqui. O que acontece é que a gente tem está animada, né? Quer dizer, tem um conteúdo. E, cara, quando não tem conteúdo, o negócio degrada, né? O negócio degrada. É uma... A grande questão é a consciência conseguir se manter conectada com aquele determinado nível de alma, né? E aí a gente tá falando do astral. Nível de alma é porque a gente tá... Eu estou muito acostumado a falar também com terminologia da Kabbalah e eu fico falando de mas corpo astral, né? Consciência, corpo astral. Da mesma maneira que consciência é corpo físico. A diferença é que uma casquinha foi embora, ou um envoltório foi embora, que é o corpo físico, né? Aí você tem os outros corpos, né, atuando, né, em conjunto com a consciência. Então, não... O que é, isso é uma coisa interessante também, né? Porque a Kabbalah, Kabbalah no seu sentido mais convencional, né? Ela, ela vai fazer, ela vai fazer eco com esse tipo de ideia, sabe? Essa coisa dos, né? Dizendo, não mexa, não mexer com falar com o morto, né? Você não vai consultar os mortos, você não vai, quer dizer, você não vai cultuar seus antepassados, você não pode cultuar seus antepassados. Quer dizer, pode, desde que sejam os antepassados permitidos, né? Pela estrutura, vamos chamar assim, né? Porque imagina, em termos de Kabbalah, se for um tzadik, você pode, entre aspas, cultuar. Eu não estou fazendo aspas com as duas mãos, porque uma das mãos está segurando o celular aqui, que eu estou gravando aqui no susto, né? Então, tzadik é um justo, né? Um justo segundo a segunda concepção da Kabbalah no seu sentido mais tradicional, vamos colocar assim, né? Mais convencional. Então, tem isso, sabe? É a mesma coisa. Isso é uma coisa. Eu fiz um post esses dias não, já tem algumas semanas antes que eu falei isso lá no meu perfil lá no Instagram, que, cara, eu esqueço, né? Eu tenho que olhar para falar a palavra. Aos pouquinhos eu vou soltando, né? A palavra. Vamos se acostumar primeiro. Mas eu fico, ao invés de olhar para cá, para a pontinha da câmera, eu fico olhando aqui para o meio da tela. Eu esqueço. A gente vai acostumar.
Mas o que eu tava falando? Ah, sim, negócio do Instagram. Então, eu fiz uma postagem há algumas semanas falando sobre essa coisa da coisa da necromancia, da proibição da necromancia, de você entrar em contato, né, com os antepassados, com os mortos, enfim. Isso tem tudo a ver com a ressurgência atávica, sabe? Na bruxa. É, tudo a ver, cara, tudo a ver. Mas, enfim, é muita coisa, né? Eu começo a entrar começo a ver um monte de coisa e eu vou enfiando elas no meio do assunto, facinho de me perder. Mas voltando, então, essa coisa da proibição da necromancia, quer dizer, na verdade, a proibição da necromancia, ela é a proibição no sentido dos seus mortos, né? Quer dizer, você, na verdade, pode trabalhar com o culto aos mortos, desde que sejam os mortos aprovados e permitidos pela instituição religiosa da qual você faz parte, né? Você quer os santos, por exemplo, né? Você tem os santos e as santas mortos. Tá um monte de católico aí, tudo um bando de necromante, nem, né? E não sabe, ou faz de conta que não sabe. Morto, cara, tudo morto, né? Qualquer. Aí você tem dentro do, do em algumas vertentes vai ser um pouquinho mais nebuloso, assim, a coisa não é tão clara. Então eu diria que, por exemplo, dentro do judaísmo isso é um pouquinho mais complicado, porque você vai ter os grandes sábios, né? Os sábios da tradição, você vai ter, igual eu falei, né? O tzadik, né? Os tzadikim, que são os justos, você vai ter determinadas figuras, né? Dentro da própria tradição das escrituras, né? Judaicas, mas assim, é igual eu disse, é mais nebuloso, né? Principalmente porque eles levam assim, né? É muito sério essa coisa da coisa da idolatria, mas não se consegue fugir disso 100%, né? Tanto, eu digo isso, né, que não é, por mais que, né, que você tenha ali uma certa barreira nesse sentido, quer dizer, não é uma coisa tão, não é uma coisa que fica exposta, mas existem conceitos dentro, né, do próprio esoterismo, né, judaico, dentro da própria, o todo da Kabbalah, vamos colocar assim, né, em que você vai ter a interação, aí pode ser uma interação bacana ou não, dentro do ponto de vista da religião, né, com as almas de pessoas que já morreram, né. É só vocês pesquisarem aí, dá uma olhada ainda, são dois termos que vocês quiserem ir pesquisar, né, que é que é o The Book, né? E caraca, cara, qual que é o outro termo? Me fugiu aqui, deu um branco terrível aqui. Ah, se eu não lembrar aqui, depois eu volto coloco aí embaixo e falo. Tá, me fugiu. Ibur e Tibuk. Não vou falar muito não, só vou deixar só as duas palavras aí, se vocês quiserem, pesquisem aí. Não vou, mas é isso, né? É a interação ou, né, processos de conexão que acontecem com os humanos. De novo, né, vamos voltar naquela coisa, é muito medo, cara, muito medo. Então, é claro, né, tô falando das Clifford, tô falando, né, da coisa se quiser chamar de árvore do conhecimento, árvore da morte, é contigo, mas essa coisa, né, desse, de ser extremamente pejorativo, né? O mundo dos mortos é muito pejorativo de modo geral, né? E, claro, de novo, né? Eu ia falar isso e acabei não falando. Clifford é muito mais complicado, assim. Eu não diria que complicado, eu diria complexo, né? Complicado dependendo de quem está estudando, mas complexo, né? Muito mais complexo do que isso que eu tô querendo tocar num ponto específico, que é a relação disso com os mortos, né? Com o mundo dos mortos e a relação, né, dos nascidos, se quiser chamar dos vivos, né? Dos vivos com os mortos. Muito mais camada, né? Muito mais questões aí. Mas fundamentalmente é isso, né? Fundamentalmente é isso. Que vai lidar, sabe? Vai estudar, você vai entrar na coisa, por exemplo,
da árvore do conhecimento, da morte, que seja o nome que você quiser dar, como eu disse. Você vai trabalhar com as Clifford, cara, não tem jeito, são os mortos, tá? Tá, né? Não tem, não tem para onde correr, né? Então, então é isso. Era mais para a gente fazer um registro aí dessa. A câmera fica piscando aqui o tempo todo, aí o celular vai fudido. Mas é isso, para a gente fazer uma relação entre a, o trabalho com os mortos, as Clifford, porque, dentre outras tantas coisas que de repente a gente pode falar mais, né? Por que que a coisa é tão pejorativa? Observa, observa como que no tempo que a gente está aqui, eu acredito que não é só a questão do tempo que a gente está aqui. Eu boto fé que isso é muito mais antigo, essa separação entre os cultos, por falta de palavra melhor, né, por falta de uma maneira mais, né, uma maneira melhor de dizer, vou colocar solar ou luminoso que seja, em contrapartida com os cultos à morte, né? Quer dizer, eu imagino que o culto à morte ele sempre foi, ou aos mortos, sempre foi uma coisa mais underground ali, sabe? E mais marginal. Não sei, tenho essa forte impressão, mas observe, então voltando, né? Observe nosso contexto, como a gente vive. Agora, olha como que o mundo dos mortos ele foi banido do mundo dos vivos, né? Ah, quer dizer, vai ser muito raro, você pode ser da bolha, né? A bolha aqui, mas é muito raro você encontrar. Talvez quem tem ali um pouco de influência oriental pode, né? Isso vai ser pode acontecer de você ver isso. Mas aqui, assim, né? Bem, nós aqui, o oriental, claro, né? Os cabeção, os cultos de matriz afro, né? Você também é óbvio que você vai ter. Aí também é a mesma questão, assim, vai depender o quanto, né? Você vai ter uns mortos aprovados, desaprovados, tem morto bom, morto ruim, e morto bom, morto ruim, tô falando para conversar, para bater papo, para aprender, né? Mas deixa isso pra lá, não vou entrar nesse, senão esse vídeo vai ficar gigantesco, já vai dando 17 minutos ali, tá bom demais, né? Mas enfim, o último ponto que eu queria dizer é isso, né? Essa coisa dos... Quando existe essa ruptura, né, dos vivos com os mortos, uma bobagem, cara, babaquice, isso sem tamanho, sabe? Cara, os mortos estão aí ao nosso redor, estão rodando aí, cara, o tempo todo, você sabe? Essa coisa de ficar com medo, tem um morto lá no seu quarto, lá, a alma lá transitando pela sua casa, entre aspas, né? Cara, não adianta isso, sabe? Não adianta, cara. Esse negócio de querer, sabe, fazer de conta que não existe, cara. Então, de tanto é que a gente criou, né, criou um lugar ali isolado, assim, né, para os mortos e tal, né, uma coisa do cemitério, assim, cara, é uma coisa assim estranha, né, tipo, querer se manter afastado da coisa, né. Mas é isso, galera, vamos embora, né, que já deu, eu tenho que terminar meu rango ali, aproveitar que estamos tranquilos, vamos encerrar esse trem. E é isso, procure conhecer seus mortos, beleza?